Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Hoje, ao invés do nosso podcast inédito que fazemos a cada domingo, no novo horário das 20h30, horário que estamos iniciando agora, nós acabamos optando por trazer para vocês uma conversa sobre esta semana, mas especialmente sobre o dia de hoje. Para este momento, vocês também foram convidados. Hoje foi Páscoa. Bom, você vai dizer, no calendário está marcado. A gente sabe que foi, mas eu estou perguntando, foi? Aí você vai dizer, a pergunta aí é meio para pegar a gente, né? Não, não é para pegar. É para realmente pensarmos quais são os critérios para nós respondermos uma pergunta como esta. Que foi uma Páscoa diferente? Foi. A minha foi, a minha esposa, nossa família. A gente acabou se vendo através de uma conversa, né, online, onde a gente pôde ver netos, filhos, trocar uma ideia, ver como todos estavam. Eu imagino que muitos acabaram fazendo isso também. Obrigado, Jairo de Joinville, Jairo Gustavo Ferreira conosco. Obrigado. Assim vocês vão entrando, vão participando e, à medida do possível, a gente vai, inclusive, conversando com vocês, né? Mas por que quando optamos, e conversei com a nossa assessoria SW8 em São Paulo, se uma live na quinta-feira e agora outra live no domingo não seria, digamos assim, meio que parece que não deu tempo de gravar nada disso. Apesar de estarmos trabalhando de fato em home office, de fato é complicado. Não temos conseguido sair para fazer entrevistas. Com isto, Shane Eblin, que é nosso câmera e parceiro, na semana passada fez um programa via Skype e também não temos como sair e entrevistar alguém. Então, ainda não sabemos por quanto tempo isso vai, mas hoje à noite estamos aqui para esse papo com vocês. Primeiro aqui no Instagram e depois às 21h nós vamos conversar com o pessoal do Facebook. Aliás, essa é uma proposta do projeto Viva Bem Multimídia, que é poder trazer temas importantes da vida diária, também da espiritualidade, como é o caso hoje, em plataformas diferentes, porque há gente que só usa Instagram, tem gente que só usa Facebook e outros aplicativos. Então a gente tenta trazer, obrigado Pricanhone São Paulo por participar conosco, boa noite, já fizemos aqui uma live há 2 semanas atrás. Então a gente quer exatamente chegar da maneira como as pessoas estão acostumadas a procurar informação, troca de ideias. Gabriela Caio conosco também, já foi entrevistada, que tivemos uma live na quinta-feira passada. Por que perguntarmos se hoje foi Páscoa ou não? Então deixa-me começar com uma coisa bem caseira, bem pessoal. Normalmente a Páscoa, e aí eu penso na família, nos netos, no caso minha esposa e eu, nós já temos 4 netos, o mais velho com 21 anos e o mais novo com 8. E nestes anos em que temos os netos como um presente de Deus também, não só para os pais, mas para nós, a Páscoa sempre foi uma data marcante, significativa, onde na medida do possível, se todos pudessem estar juntos, a gente o fazia. E com algumas características, não só o almoço tão costumeiro, mas também a maneira de se brincar um pouco com aquelas coisas que são lembranças antigas, pendurar o ovo de Páscoa numa árvore, nós moramos num lugar onde tem lugar para isto, e hoje nada disso aconteceu. Eu sei que vocês têm as histórias de vocês também. E tudo isto daria motivo para a gente dizer, não parece que foi Páscoa hoje, mas não foi bem esta a pergunta que eu fiz. A pergunta tema para esse nosso papo hoje à noite foi Páscoa, né? Hoje foi Páscoa. Claro que eu estou procurando aqui exatamente conversar com vocês sobre o sentido.
Eu ontem recebi, através do Instagram, uma mensagem de uma amiga querida, parceira de muitas vezes aqui em entrevistas, não somente neste canal, mas em outros, e ela exatamente fez isto. A Cris Manfro, alguns de vocês a conhecem muito bem e a acompanham, inclusive, ela disse: nós temos que aprender a morrer para as coisas que não nos fazem bem, para ressuscitar para as coisas que nos fazem muito bem. E claro, ela usou isto numa figura, numa ilustração entre morte e ressurreição, que é exatamente a força da Páscoa. Porque nós não podemos esquecer que em todo o episódio desta Semana Santa, começando então com o Domingo de Ramos, que foi semana passada, e novamente pela questão do isolamento social e do distanciamento social, as igrejas não podem se reunir e todas as cerimônias desta Semana Santa acabaram sendo online e as igrejas aprenderam rápido a não perder o contato e conversar com o seu pessoal. Assim aconteceu na Sexta-feira Santa, uma data muito comum para os cristãos de irem à igreja, de se encontrarem também para a celebração da Santa Ceia. Isto não aconteceu. No domingo, tradições diferentes, muitas igrejas, e aliás era a tradição dos primeiros cristãos, para lembrar a Páscoa do nascimento desta nova era, com a morte sendo vencida pela vida na ressurreição de Jesus, era geralmente com culto cedinho de manhã. Assim era a tradição dos primeiros cristãos. E isto é importante para nós lembrarmos, porque algumas igrejas e comunidades conservam esta tradição de logo cedo de manhã, geralmente 6 horas da manhã, terem um culto de alvorada e depois se reúnem para um café e alguma coisa junto. E isto tudo hoje não aconteceu. A Gabriela está colocando uma observação aqui: foi uma Páscoa atípica, mas o sentido segue o mesmo. É isso, Gabriela. Atípica porque a gente se acostuma com algumas coisas. É exatamente o que a Cris Manfro colocou no seu Instagram na mensagem de ontem para Páscoa. Ela disse: a gente já se acostumou com tantas coisas que a gente sabe que não fazem bem, que geram morte de um certo modo, relacionamentos, trazem dificuldades, não fazem bem para a pessoa, doenças psicossomáticas que são somadas uma a uma, mas a pessoa não põe um fim, não diz: eu vou terminar com isto. É o que ela quis dizer com morrer para. E dar a oportunidade que novas coisas nasçam na nossa vida. Aliás, se nós pensarmos na fé, eu quero lembrar uma palavra muito importante que o apóstolo Paulo coloca com relação à fé. Ele diz assim: o importante da fé é fazer morrer cada dia as coisas da velha natureza, aquilo que nós trazemos junto conosco, para deixarmos viver e ressuscitar em nós a novidade de vida. E aí a Gabriela está certa, muito, muito certa, Gabriela. Obrigado por essa observação. O sentido, apesar de ter sido uma Páscoa atípica em termos de costumes, das nossas tradições, ela tem o mesmo sentido. Por isso, a pergunta, de um certo modo, foi também uma pequena pegadinha, né? Foi Páscoa hoje? Sim, foi e continua sendo Páscoa hoje. E continuará sendo Páscoa amanhã, e continuará sendo Páscoa até a próxima Páscoa, porque Páscoa é o anúncio de que a vida vence a morte. E é interessante que nós não estamos tendo uma Páscoa como ela costumeiramente deveria e poderia ter sido celebrada. Eu penso inclusive em tantas celebrações que não aconteceram com presença física nas igrejas, apesar de todas as formas
eletrônicas, digitais que foram encontradas para celebrações, seja pelo rádio, seja pelo Instagram, seja pelo Face, seja pelo YouTube, como for, e muitos o fizeram e o fizeram muito bem. Eu tive acesso a muitas dessas celebrações, algumas muito bonitas, inclusive voltadas exclusivamente para as crianças. Hoje de manhã recebi uma dessas, mas daí é a pergunta pelo sentido, e o sentido é exatamente este. E pensa bem, naquilo que Jesus disse para os seus discípulos, e eles provavelmente não ouviram ou não entenderam, quando ele anunciou a sua morte, inclusive isto na semana anterior já, mas ele tinha falado sobre isso muitas vezes antes já, de que ele não ia ficar com eles para sempre, de que chegaria o dia em que ele seria negado, traído, julgado, morto, e cada vez que Jesus falava sobre isto, ele dizia, mas no terceiro dia. E veja, esta foi uma expressão que mesmo Jesus tendo dito tantas vezes quando falava da sua morte, eles esqueceram. Esqueceram na quinta-feira à noite, quando Jesus os surpreende e toma o lugar do empregado que deveria estar lá no lugar onde ele pediu que preparassem a última ceia com os discípulos, e ele ocupou o lugar daquele empregado que normalmente tirava as sandálias dos pés empoeirados, lavava, secava. Jesus fez isso. Eles não lembraram disso também na Sexta-feira Santa, quando estavam lá esperando o julgamento e depois, ainda à tarde, acompanhando a crucificação de Jesus. E esqueceram completamente esta palavra no terceiro dia. No terceiro dia. Esqueceram. A Pri Cagnoni está dizendo aqui que foi uma Páscoa bem reflexiva. Eu acho que sim. A gente foi quase que obrigado a pensar. Obrigado, Éder Weber, entrando também conosco. O Jairo Gustavo Ferreira, lá de Joinville, ele diz, creio que este tempo diferenciado em que estamos vivendo, temos a oportunidade de pensar sobre o que de fato nos é importante para viver e descartar aquilo que achávamos que era importante. Obrigado, Jairo. De fato, há uma diferença entre o que é importante e o que a gente acha importante. E eu creio que hoje, por ser uma Páscoa diferente, por ter sido, o dia está ainda correndo, mas logo terminando, fez, como a Pri colocou, muita gente a pensar e refletir. E o que o Jairo coloca é extremamente importante. Tão importante quanto a sua colocação. O que é importante mesmo? A gente está sendo repetitivo aqui, não? Mas o que é importante mesmo? O que é que vai ficar desta Páscoa? Se eu parei para pensar, se eu fiz dele um dia reflexivo, se eu vou continuar pensando nele, talvez ainda para as crianças que não entenderam muito bem toda essa história, por que a gente não pôde fazer aquela festa como sempre fazia, por que não podemos ir lá no vô e na avó, não adianta dizer, eles são um grupo de risco e tal, a criança não entende isto, não adianta, mas quem sabe daqui a um mês ou dois a gente vai dizer, lembra aquele dia da Páscoa que vocês não puderam ir lá no vovô? Olha, vamos pensar um pouquinho sobre o que era aquele dia. E isto vai continuar sendo uma tarefa, uma missão importante, vai continuar sendo Páscoa. A Gabriela coloca aqui uma observação importante, o quanto nós também não negamos nos aspectos da nossa vida. E por isso é uma excelente época para reflexão. Verdade, Gabriela? E você tem um trabalho muito bonito de acompanhamento à paz, e foi a nossa última conversa nesta semana sobre as dificuldades que os pais têm em continuar este isolamento, fazendo aquilo que sempre se queria, estar mais perto, a família, né? Mas agora, quando por uma circunstância não esperada isto vem também a dúvida, a pergunta, e é muito complicado. Marcos Arthur Moirer entrou também, obrigado pela participação conosco.
E essa colocação da Gabriela, acho que vou somar agora com a colocação do Jairo, é muito importante. Se nós paramos para, de fato, olhar e analisar um pouco os diferentes aspectos da nossa vida, hoje foi um dia em que deveríamos ter pensado, porque não tivemos muitas outras coisas para fazer. E ainda é tempo. Essa foi a minha intenção também, em estar aqui no final desta noite de Páscoa, para nós ao vivo aqui numa live podermos conversar e trocar alguma ideia. E assim vou fazer depois, 21 horas, através do Facebook. Então, gente, foi Páscoa sim, é Páscoa sim, vai continuar sendo Páscoa sim. Cada vez em que nós dermos oportunidade para que Deus transforme morte em vida. E é interessante que nós todos estamos com a palavra morte muito próxima de nós. Não apenas quando a gente vai olhar as estatísticas, se está crescendo o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, quanto tempo ainda aqueles que estão em postos de autoridade administrativas nos municípios, nos governos estaduais e no governo federal, ainda vão tomar uma posição definitiva ou essa coisa vai demorar. É importante nós lembrarmos que de fato, não vai fazer muita diferença se é 1, 2 ou 3 semanas a mais ainda, mas que aprendamos, assim como talvez, desde que começou toda essa questão, vamos arredondar 1 mês, muita gente não aprendeu nada de lá até aqui. Então, é tempo de reflexão, sim. E continuará sendo tempo de reflexão e continuará sendo tempo de continuarmos a fazer que seja Páscoa. Muito importante isto. E quando a gente usa expressões tão costumeiras como Cristo vive, aleluia, a vida venceu a morte, elas são muito verdadeiras e nós podemos de fato nos agarrar. Eu usei num grupo no qual eu participo uma expressão ontem à noite, disse, gente, nós somos pessoas movidas pela esperança. É o que o Éder Weber coloca aqui, estamos vivendo uma espécie de um longo sábado de aleluia. Um período de espera e incertezas, de fato de fato. É mais complicado do que alguém que espera o resultado de um exame, mas o médico marca e diz, segunda-feira você vem no meu consultório e nós vamos olhar o resultado do exame. Então você sabe que é segunda, mas agora a gente não sabe. E isto complica. Então, eu acho boa a tua expressão, Éder. Nós estamos vivendo um longo sábado de aleluia. E veja, então não podemos esquecer que, apesar disto, os discípulos esqueceram a expressão no terceiro dia. E não estavam preparados para o terceiro dia. Tanto que, logo de manhãzinha, eles não foram para ver o Jesus que tinha dito que no terceiro dia ressuscitaria. Eles foram para continuar o serviço que não conseguiram terminar na sexta-feira à tarde, de acordo com a tradição judaica, onde depois das 6 horas não podiam fazer mais nada. Quer dizer, o que fizeram? Rapidinho, na sexta-feira, depois das 3 horas, eles enrolaram o corpo de Jesus num lençol, levaram para dentro da sepultura que José de Arimateia havia emprestado, para depois de passado o sábado, onde não iriam fazer nada, segundo sua tradição, no domingo de manhã iriam então continuar o serviço do embalsamamento, dos perfumes, do preparo. Mas veja, não precisariam ter levado perfume nenhum, porque eles esqueceram a expressão, mas no terceiro dia. Eu acho que é assim, por mais longo que de repente toda essa situação de pandemia que estamos vivendo seja um sábado de aleluia espichado, como o Éder colocou aqui, vai chegar sim o dia em que o sol da ressurreição, em que aquela luz que saiu daquele túmulo vazio vai fazer uma diferença para nós. Eu acho que isso é muito importante para que nós vivamos aqui. Mais alguém que entrou conosco aqui, desculpa, não consigo identificar as primeiras letras, acho que é o Daniel, né? Daniel Fleck Capella, obrigado Daniel por estar conosco. E para vocês que estão nos acompanhando agora no Instagram, nós vamos encerrar daqui a pouco, e aí nós vamos para o Facebook. Eu sei que vocês que têm tanto um quanto o outro,
Se querem continuar a conversa conosco depois, vocês entram na nossa página do Viva Bem Multimídia, multimídia no Facebook, é exatamente isso, vivabem.multimídia, e lá nós vamos ter um outro grupo de pessoas conosco que não estão no Instagram, mas vocês que estão conosco no Instagram e querem continuar conversando daqui a pouco às 21 horas na nossa página no Facebook, podem também fazê-lo. E antes de nós chegarmos ao final desta nossa live, desse momento aqui no Instagram, deixa-me aproveitar e agradecer a todos vocês, se estão conosco, porque já estão seguindo a gente também no Instagram, ou receberam os nossos cards de divulgação. Então, só para dizer, o Viva Bem Multimídia, que começou no dia 1º de dezembro, no ano passado, completou já seus 4 meses, ele é uma proposta multimídia. Nós temos um site, neste site são publicadas todas as entrevistas em forma de podcast, estão disponíveis lá, assim como estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Assim também os áudios estão disponíveis na nossa plataforma no SoundCloud. Assim como também nós, quando transmitimos numa live ou o nosso podcast inédito cada domingo à noite, o postamos às 20h30, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube e também logo posteriormente no site. Então, você é convidado a fazer parte desta caminhada e muito obrigado porque hoje à noite, com as suas observações e este vídeo, quando encerrarmos aqui, ficará disponível ainda nos stories do Viva Bem Multimídia por 24 horas. Então vocês ainda podem passar para alguém e podem também, inclusive se você tem iPhone, baixar da tela, mas principalmente eu de cada um de vocês por terem estado conosco. Então, se tem um tempinho e querem ir para a nossa próxima plataforma e continuar a conversa, daqui a pouco, 21 horas, estaremos então começando em vivabem.multimídia no Facebook. Uma boa noite, uma Páscoa continuamente boa, feliz, abençoada pela presença do Cristo vivo. Um abraço. Tchau, tchau.